Agora chegou o momento de falar de Flamengo e Internacional. Aliás, teremos 2 edições do Troca de Passes amanhã. Logo depois que encerrar essa partida, começa a primeira edição do Troca de Passes das 6 às 8 e depois temos mais uma edição para a gente repercutir tudo dessa rodada do Campeonato Brasileiro das 10h30 às 11h30. Conto com vocês, tá? Por favor. PC, você vai estar trabalhando, Pedrinho também vai estar suando a camiseta. Mas, quando se puderem, dê uma moral lá. A segunda edição eu vou ver. A segunda edição? Combinado, então. É, porque eu estou em Fluminense, eu estou em Santos e Fluminense, que é às 18h15. Mas a segunda edição, certamente estarei na audiência. Você também vai dar uma moral também. Não, né? eu vou. Que bom, né? Que bom. Mas vocês, eu sei que vocês dão mesmo, porque eles mandam até mensagem. Mandam mensagem quando assistem. Estão sempre dando moral aqui pro Troca de Passes. Vamos colocar o provável Flamengo para essa partida contra o Internacional. Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. O Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol. E tem um detalhe, o William Arão foi relacionado para essa partida. Essa notícia do Arão relacionado, ele vai tentar até o último momento, participar do jogo e tal. Será que não é para dar assim, não é um blefe, mas assim, uma sacudida na cabeça do Abel de tipo, olha a lista de relacionados, Pedrinho. Não é para dar deixar um pouco mais confuso? Karine, pode ser, mas aconteceu comigo um episódio e eu não descarto. Eu não tive uma fratura no dedão. Eu jogava com a chuteira bem apertada e ela foi me dando um sangue pesado. Sabe aquele sangue pesado na unha? E aí eu não conseguia colocar mais a chuteira. Eu treinava durante a semana com a chuteira 2 números maiores. E aí no dia do jogo eu anestesiava o dedão do pé. Nossa. E aí eu perdi a sensibilidade dele e jogava normal. Eu não sei se ele consegue fazer isso, porque fratura é outra situação. Sim. Mas eu não descarto. Eu não sei se é um blefe, não. Isso não tem muita cara do Rogério, não. Eu acho que, assim, ele tá indo, de repente tá com pouca dor e vão tentar alguma coisa no vestiário, no aquecimento. Se tiver tranquilo, ele vai. Eu não acho que... O Rogério, pelo perfil, ele não tem essa característica de vou fazer isso para tentar confundir a cabeça do Abel. Pelo menos eu vejo dessa forma. PC, bom, o William Arão foi relacionado, mas o Flamengo teve mais uma baixa também. O Michael sofreu um corte no dedo do pé e ele sim não foi relacionado para essa partida contra o Internacional. São 2 jogadores em situações bem distintas, né? Sim. O William Arão, ele é titular absoluto e, ao mesmo tempo, é um jogador que, ao recuá-lo para jogar na defesa, o Rogério viu o Flamengo dar uma resposta muito favorável a essa mudança. Eu já vi muita coisa no futebol. Eu já vi time entrar com 12 num clássico. O Vanderlei Luxemburgo fez isso uma vez num Corinthians e Santos. Ele dirigiu o Santos e quando o Santos entrou em campo tinha 12 jogadores. O técnico do Corinthians era o Lopes, que treinou inclusive o Pedrinho, responsável pelos grandes momentos do Vasco, com o Pedrinho, Felipe, Juninho, Edmundo, Evair, enfim. E o Lopes ficou atarantado ali, porque o Santos estava com 12 jogadores. Já vi técnico enfaixar a perna de jogador na concentração, dizer que o jogador não vai jogar. Mas não me parece que o Rogério faça parte dessa escola. Eu concordo com o Pedrinho. O Rogério se relacionou é porque existe, mínima que seja, a possibilidade de colocá-lo em campo com um detalhe que tem que ser levado aí muito em consideração, o Pedrinho sabe bem disso. Colocá-lo em campo sem correr o risco, né, Pedrinho, de com 5 minutos ter que substituí-lo. Porque se por acaso, quando for divulgada a escalação oficial, que geralmente acontece 40, 50 minutos antes do jogo, estiver lá o nome do William Arão, é porque ele tem condições de disputar a partida inteira, né? Faz sentido, faz sentido. Vamos aproveitar e ver o campinho também do Internacional, para a gente continuar a nossa resenha aqui. Marcelo Lomba no gol, Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel, Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Praxedes, Caio Vidal e Patrick. E mais à frente,
o Yuri Alberto. Portanto, Rodinei, com a doação do torcedor, daquele 1 milhão, que não é 1 milhão gigante, né, gente? É 1 milhão mesmo de reais. Porque a gente, quando fala milhão, é tanto dinheiro que eu não sei nem contar isso aí. Mas o Rodinei vai estar em campo e o Zé Gabriel também provavelmente será a opção do Abel para fechar a defesa do Internacional. Por isso até a importância da presença do Rodinei e do valor pago, né? Porque você tem 2 jogadores centrais que não são os titulares, né? E aí você tira mais um cara ali da última linha, é um risco muito grande. Eu acho que é pelo desempenho do Rodinei e também por você não ter o Cuesta e o Moledo. Então é necessário. Taticamente, são 2 equipes diferentes, mas se encaixam nesse jogo, né? O Flamengo gosta de jogar dentro do campo do adversário e o Inter gosta que o adversário jogue dentro do seu campo para contra-atacar. Por isso, cara, eu estou muito em cima do muro mesmo. O Flamengo tem um poder de criação enorme. Ele envolve, ele perde, pressiona rapidamente o adversário, ele vai sufocando o adversário. E o Inter, diferente do Inter do Cudê, o Inter do Abel, e aí é dedo do Abel, ele começou a ser um time de atacar o espaço com muita velocidade. E a entrada do Yuri Alberto ajudou, porque ele tem a velocidade com o Edenilson, tem a escapada do Patrick, do próprio Caio pela direita. Mas como ele baixa suas linhas em bloco médio, às vezes bloco baixo para marcar, o Yuri Alberto, que desce junto com essa marcação, na hora de escapar ele também tem velocidade. E ele pode ser contra o São Paulo do Fernando Diniz, ele escapou quase do meio de campo 2 vezes, o Yuri Alberto. Então, assim, é um confronto de ideias diferentes, mas que se combinam dentro do jogo, assim. É interessante. PC, como é que vai ser esse xadrez aí pro Ceni? Olha, eu entendo que dá para você fazer uma previsão de como vão atuar as 2 equipes. O Flamengo tem um ponto de corte nesse Campeonato Brasileiro, para mim, que é a partida contra o Ceará no Maracanã, que o Flamengo, talvez, sob a direção do Rogério, tenha tido uma das suas mais instáveis atuações. Sim, foi muito mal no primeiro tempo, no segundo ensaiou uma reação, mas não conseguiu se encontrar. A partir dali, o Flamengo passa a ter um outro rumo no campeonato e você vê aquele Flamengo, usando até uma expressão que o Pedrinho volta e meia utiliza, do perde e pressiona. É um Flamengo que vai para dentro do campo do adversário, é um Flamengo que procura o tempo inteiro, com a sua marcação, induzir o adversário ao erro. Isso, evidentemente, vai acontecer no jogo de domingo. Internacional, pelo que a gente viu na partida contra o Vasco, o Internacional fez 1-0, um gol, inclusive, marcado precocemente, e aí o Internacional abriu mão daquela característica de atuar no campo do Vasco para recuar as suas linhas, tentar roubar essa bola e sair em velocidade. Poucas vezes conseguiu isso. O gol do Internacional, inclusive o segundo, ele é marcado no momento de pressão do Internacional no final do jogo, aproveitando inclusive o próprio desgaste físico do Vasco. Acredito que essa vai ser a tônica do jogo de amanhã, mas só uma diferença. Você ficar o tempo inteiro atrás, com as suas linhas baixas, marcando no seu campo, com uma equipe do nível do Flamengo, é muito arriscado. Você tem que, no momento em que possuir, estiver com a bola, ter um contra-ataque que seja objetivo, que leve transtorno à linha defensiva. Você não pode rifar essa bola, você não pode precipitar uma ação ofensiva, você não pode oferecer o corpo por uma falta. Agora vamos mostrar, então, as imagens também dos torcedores que foram empolgados. Aquela coisa, empolgação, teve aglomeração, as imagens estão aí. É difícil segurar realmente a emoção nesse momento. Uma pena que muita gente sem máscara ali, mas a festa que foi feita, com certeza também mexeu com os jogadores. Todo esse apoio é sempre bem-vindo. E o torcedor, imagina como é que está o coração para conseguir esse tetra. Existe essa possibilidade nesse domingo, Pedrinho. Muitos anos sem ganhar, né, Karine? 41 anos. Uma responsabilidade enorme. Isso. Ó, a gente já está vendo imagens da chegada deles no Rio de Janeiro. Vocês dois não eram nascidos. É verdade, PC. É verdade. Eu era. Eu não era. Eu não era. Essa chegada é ali no Leme e muitos torcedores também ficaram ali, pelo menos, dando aquele apoio no hotel. Eu lembro quando eu morava no Leme, tinha muito essa questão do Grêmio e do Inter. Eu morei no Leme, no Rio, quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Tinha muito essa questão da torcida do Grêmio, a torcida internacional. Cada um tinha um bar ali. Eu via muito essa movimentação. Fala, PC.
Eu, como filho de gaúcho, sei que em todos os municípios brasileiros, capitais brasileiras, tem o CTG, o Centro de Tradições Gaúcho. Nem tocou tão alto hoje, mas eu me assustei. Sai do muro. Chegou o momento. Campeão brasileiro, sai amanhã, Pedrinho. Ai, carinha. É hoje, já 00:07? Não vou dar uma resposta com... Como assim não vai dar resposta? Não é ficar em cima do muro. É difícil, é um jogo muito equilibrado. Não, vai falar, é pra sair do muro, Pedrinho. É um jogo equilibrado, carinha. Pode dar Inter, pode dar Flamengo. Entendeu? Vou ficar em cima do muro. Tem como. Cara. Os dois chegaram bem para esse jogo. Os dois cresceram numa reta final de competição. Do meio para o final. O Flamengo se ajustou, o PC falou sobre o jogo do Ceará, eu fiz esse jogo do Ceará e Flamengo, e falava até, depois que eu fiz um comentário, saiu logo o gol, eu falei que os adversários jogavam de uma forma muito confortável contra o Flamengo. Aí eu acho que ali o Rogério se incomodou. E no jogo contra o Sport, eu acho que foi a mudança de comportamento. O Flamengo pressionando muito mais quando perdia a bola, recuperava. Dali em diante, a gente já viu um Flamengo jogando, amassando o adversário, como é a característica, pelo menos foi a característica em 19, do Flamengo. E o Inter cresceu muito na mão do Abel, e é o que eu te falei, não são dois times que propõem o jogo. Se fossem dois times que tivessem a mesma característica, eu poderia colocar um outro. As características se encaixam. O Inter gosta do contra-ataque, e o Flamengo gosta de amassar o adversário, por isso que eu estou em cima do muro. Não, tudo isso para ele falar que vai ficar em cima do muro e não responder. PC, você é a minha esperança. Não, eu vou te dar uma resposta. Eu tenho certeza que o jogo desse domingo não será 0-0. Afinal de contas, estarão em campo os dois ataques mais positivos da competição. É o máximo que eu posso te dar de coragem da minha parte. Fora isso, nada mais posso te dizer. Gente, pô, depois de eu me assustar com a Sirene, passar essa vergonha, vocês ainda nem me respondem. Hã? E você, o que acha? Espertinho, né? Não, eu sou mera apresentadora aqui, não posso, né, invadir o quadrado dos meus colegas,